Nós já fizemos todas as partes do nosso panda. Agora eu quero mostrar para vocês como fazer este bordado da patinha, que fica bem bacana, olha só. Eu já fiz em 3 patinhas, então eu vou fazer em uma pra gente aprender. Eu coloquei um fio, um marronzinho na agulha, pode ser um fio que vocês têm, não precisam comprar um fio para isso, pode ser mais clarinho, um bege. Eu coloquei um marrom que eu tinha, mais claro, um marrom mais claro. Então, eu vou fazer os bordados como se fosse as unhas dele, né? E aquela parte na patinha também. Então, eu vou começar. Não coloquei enchimento ainda, ó. Vou fazer o bordado antes de colocar enchimento. Só temos que cuidar para não pegar os dois lados, né? Só pegar esta parte para não prender junto os dois. Então, eu vou começar como eu fiz aqui. Eu vou bordar sempre bem onde eu comecei a fazer a patinha, bem no início dela. Para fazer a unha, eu vou usar 2 carreiras e vou fazer 3 bordados, ó, 2 carreirinhas, 3 bordados. Depois eu deixo 3 carreiras livres e faço, essa aqui dá para visualizar mais, ó. Deixo 3 carreiras livres, 1, 2, 3, e faço o bordadinho como se fosse aquela parte, né, que ela tem dentro da patinha. Então, vamos ver. 1, 2, 1, 2, 3. Mais ou menos aqui. Vou colocar a minha agulha e vou deixar um pedacinho sobrando do fio para depois fazer o arremate. Vou sair bem em cima, bem no cantinho, ó, no primeiro buraquinho, bem no início, onde a gente começou a fazer a patinha. Eu vou deixar o fio dobrado na agulha, que daí a gente não precisa passar muitas vezes, só 2 vezes já é suficiente. Aqui eu vou deixar um pedacinho para depois fazer o arremate. Aqui eu vou usar, então, 2 carreiras e vou passar 2 vezes. Uma vez. E na próxima vez que eu passar no mesmo lugar, já vou sair em cima aqui para fazer a próxima unha. Eu vou deixar mais ou menos 1 ponto, 2 pontos de distância entre uma e outra. Aqui a gente puxa um pouquinho para não ficar muito torcido o fio, ó. Assim. Vamos fazer mais uma aqui. Então, vou passar mais uma vez aqui no cantinho. A distância não necessariamente tem que ser 2 pontinhos, a gente faz como fica, né, mais bacana assim visualmente. Vou sair agora contando 1, 2, 3, na terceira aqui. Vou fazer mais ou menos uma largura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E aqui eu vou passar uma vez, cuidando para não pegar a parte de trás, né, esta parte aqui. Ó, não pegou, tá tudo certo. Saio aqui, no mesmo lugar. Aqui eu seguro um pouco o fio para não sair tão torcido, ele ficar mais retinho, ó. Um pouquinho torcido não faz mal. Então, aqui eu já vou dar um nozinho bem no cantinho, ó. Bem no cantinho eu vou dar um nozinho com esse pedacinho de fio que sobrou. Já vou colocar lá pra dentro.
Deixo uma folguinha, não puxo muito, né? Porque eu tenho que puxar esse nozinho lá pra dentro. Essa é uma forma que eu encontrei para fazer o arremate, mas podem fazer como vocês estão acostumados também. Ó, puxei para dentro. Vou cortar aqui o excesso. Corto aqui também. Com a própria agulha, eu já, né, puxo para dentro essas sobras de fio. Pronto. Então, assim eu fiz este bordado das patinhas. Antes de nós colocarmos enchimento, nós precisamos definir a posição dos olhos. Então, nós vamos colocar os olhos entre as carreiras 16 e 17, contando no início aqui da cabeça do anel mágico, onde nós começamos, e vamos deixar 12 pontos de distância entre eles. Como a gente tem troca de cor aqui, como a gente vai fazer? Aqui no meio nós temos 10 pontos, então nós deixamos 2 pontos do preto para cá, 2 pontos do preto para este lado. Conseguimos assim centralizar bem os olhos. Então, colocamos os olhos, colocamos as travas, depois nós colocamos enchimento. Agora eu vou colocar enchimento em todas as partes. Onde eu não coloco enchimento? Eu não coloco enchimento, por enquanto, no focinho, no rabinho, nas orelhas, porque não tem mesmo. Nas patinhas, nós vamos colocar enchimento somente, vamos deixar 2 dedos, mais ou menos, sem enchimento. Nós vamos fazer a costura, ele assim, fechadinho, então, nós vamos deixar sem enchimento. Não vamos colocar muito enchimento nas patinhas, ele tem que ficar com formato assim. Não é redondo, olha, é mais chatinho mesmo, ó. Então, não colocamos muito enchimento, só um pouco para dar volume. E no corpo e na cabeça. Na cabeça, a gente coloca enchimento, cuidando para que os fios que nós deixamos aqui dentro sobrando ficarem bem, não ficarem muito esticados, né? Não colocamos por baixo deles o enchimento e sim por cima. Nós vamos agora fazer o bordado do focinho. Eu vou usar uma linha mais fininha, essas linhas de rolinho, mas pode ser também linha de bordar. Então, nós vamos bordar ele antes de prender ele na cabeça. Eu estou usando como referência para fazer esse desenho de um triângulo, é aquela parte onde a gente fez os pontos altos, que vai ficar para cima, o focinho dele, né? Como se fosse a parte mais alta do focinho. Então, eu fiz um desenho de um V, ou um triângulozinho. Eu estou usando, então, a carreira anterior, né? A que eu fiz esse detalhe. E contei aqui 5 pontos de distância. E esta marcação eu fiz bem centralizado, ó. Um pouquinho mais abaixo, 2 carreiras mais abaixo. Bem centralizado. Então, vou colocar a agulha na primeira marcação aqui do alfinete. Já posso tirar esse alfinete. Deixo um pedacinho aqui pra dentro pra gente depois fazer o arremate. Passo por baixo do alfinete de baixo, ó. E entro na próxima marcação. Agora, eu volto com a agulha nesta marcação de baixo aqui. Deixo meu fio por baixo da agulha. Eu vou passar agora o fio por cima da, né, voltar com a agulha pra dentro, mas pegando por cima do fio, ó. Agora, por baixo do fio, eu saí por cima, vou pegar por baixo aqui. Vai abraçar o fio. E vou sair aqui deste lado, ó. Ele vai abraçar o fio aqui, fazer uma laçadinha e vai fazer com que esse fio fique aqui embaixo para formar o desenho, ó.
Agora, nós vamos preenchendo, nós vamos preencher todo esse espaço aqui para fazer o focinho. Então, vou entrar bem no cantinho, saio aqui no mesmo lugar, cuidando para não puxar muito o fio. Como ele não tem enchimento, ó, ele não pode ficar muito repuxado. Tem que ficar bem certinho, acompanhando a trama do crochê, ó. E agora, nós vamos fazendo. Sempre entrando um pouquinho mais abaixo, ó. Por isso que eu gosto de usar essa agulha fininha, porque eu vou bordar por cima do ponto, ó, não só no buraquinho. Vou sair bem pouquinho abaixo. Já vamos preenchendo esse espaço. E sempre por fora deste fio que eu estou usando como guia. Opa! Sempre por fora deste fio eu coloco a agulha, ó. Por fora dele. Este fio vai servir só como guia para formar o desenho. Se ficar assim aparecendo, não tem problema, depois a gente passa novamente por cima. Agora, eu vou sair aqui em cima, ó, e vou passar novamente onde tá um pouquinho aberto. Preencher mais. É interessante também a gente deixar bastante fio, né? Pegar um fio bem comprido, para não faltar depois para preencher. Ó, assim já ficou ok. Bem preenchido. Agora, pra gente fazer um arremate bem bacana, a gente pode passar um fio aqui do ladinho, ó. Vou sair aqui embaixo, bem na pontinha. Nós vamos
sair agora com o fio depois do anel mágico na carreira de baixo, ó. E vamos fazer a marca da boquinha. Bem centralizado também. Podemos fazer só um risquinho ou podemos passar 2 vezes para ficar um pouco mais forte. Também cuidamos para não puxar muito, né? Para não ficar repuxado. Podemos agora fazer um arremate aqui por dentro. Vamos agora ver a posição para a gente fazer a costura do nosso, montar o nosso pandinha. Então, vamos ver primeiro das orelhas. Nós vamos deixar uma distância do anel mágico contando o anel mágico junto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª carreira, a gente começa a prender a orelha. Então, a nossa orelhinha, ela precisa ser presa assim, dobradinha, ó, como esta aqui. O final dela precisa ser um ponto acima, uma carreira acima de onde tem essa parte que vem mais pra cá, o preto, ó. Então, nessa de cima. Vamos contar quantos pontos de distância aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de distância desta parte. A mesma coisa a gente vê do outro lado a outra orelhinha, ó. Sempre cuidando, né, pra ficar na mesma carreira e a mesma quantidade de pontos de distância, também esta aqui e também aqui em cima. Cuidamos bem deste detalhe para ficar bem certinha, né, bem alinhada as peças que a gente vai montando. O focinho. O focinho eu posicionei aquela parte onde a gente fez, ó, com os pontos altos para cima. Então, ele começa na carreira bem onde termina os olhos, ó. Bem na carreira onde termina os olhos, se eu fizer uma linha aqui, ó, ele fica alinhado com a parte superior dos olhos, ó. Então, começando nessa, colocamos ele bem no meio. Ele finaliza 1, 2, 3, 4, 5 carreiras acima do pescoço. Ele fica assim, então. Prendemos sempre bem antes de começar a fazer né? Colocamos bastante alfinete antes de começar a fazer a costura. Os braços. Os braços nós vamos prender ele nessa parte preta, ó. Na parte preta, alinhado com a orelha. E sempre um pouquinho inclinado, assim, para o bracinho ficar caidinho, ó. Não ficar muito levantado, assim, o braço. Sempre um pouquinho inclinadinho. A patinha, a mesma coisa. Nós vamos prender a patinha, vamos contar aqui, vamos contar aqui quantas carreiras do anel mágico do final do corpo. Contando o anel mágico junto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª carreira, vamos ver se aqui deu certo também. Ó, aqui tá muito pra cima, a gente pode mudar um pouquinho. Às vezes não dá bem certinho, né? Essa distância não dá bem certinho como os dois lados, né? Mas a gente procura, então, cuidar da distância. Colocamos ele sentadinho, pra ver se ficou ok, alinhado aqui na frente. As duas patinhas do mesmo tamanho, ó. Ela não pode ficar uma mais pra frente do que a outra. E nesta posição, deixa eu virar pra vocês verem, ó. Nesta posição. O rabinho dele, nós vamos centralizar bem com a cabeça, que tá um pouquinho mais pro lado. Ó, centralizamos bem. E vamos colocar de uma forma que ele ajude a sustentar o corpinho, o ursinho, né? Que o ursinho possa se apoiar nele para ficar sentado.
Então, colocamos ele bem no meio, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, na quinta carreira, depois do anel mágico do final do corpo. Deixa eu sentar ele pra ver como fica. Que eu não vou conseguir mostrar, ó, mas já dá pra ver, ó. Ele fica apoiado também, sustentando para ele não cair para trás, ó. Ele já ajuda a apoiar para ele ficar sentadinho. E para quem tem dificuldade, gente, de fazer a costura, eu vou deixar para vocês um vídeo onde eu mostro a costura completa de um amigurumi, inclusive essa parte da orelha, né? Uma forma bem fácil de costurar. Vou deixar aqui no cantinho para vocês. Então agora eu quero saber se vocês gostaram do nosso pandinha. Se vocês gostaram e não curtiram o vídeo ainda, curtam o vídeo, compartilhem, assim vocês ajudam o canal. E se inscrevam no canal, ativam o sininho para receber as notificações das novidades que a gente vai postar por aqui. Deixem nos comentários, né, gente? Sempre é bom a gente saber o retorno de vocês. Se vocês acharam muito difícil de fazer, se conseguiram fazer direitinho. Então, deixem nos comentários que é importante. Eu amo ver os comentários de vocês. Nem sempre eu consigo responder todos, mas eu vejo todos. E também para quem fizer o panda e quiser me marcar com a hashtag FizComAglê, vou deixar a hashtag aqui. Eu vejo lá no meu Instagram muitas criações fofas de vocês, minhas seguidoras. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, tchau!